Senhor! Oi, Dani, tudo bem? Quem está vindo para recepcionar os encontristas? Amém. Sintam-se à vontade, tá bom? Boa noite a todos, podem se assentarem. Para quem não me conhece, me chamo Henrique. Tudo bem? É motivo de muita alegria. Estou vindo lá do encontro com Deus. Muita festa, muita empolgação e se preparem que eles vão chegar aqui hoje radiante. Glória a Deus por isso, né? Gostaria de estar ministrando um pouquinho hoje sobre Neemias, no capítulo 6, versículo 1. Amém? Acredito que vocês já conhecem um pouco da história de Neemias, já ouviu falar, mas eu queria falar um pouquinho para vocês. Amém? Quando Sanbalate, Tobias, Gesem e o árabe e o representante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído um muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num povoado da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-me mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Amém? Como aqui na história está contando um pouco, os muros de Jerusalém tinham sido quebrados, derrubados, né? E Neemias já estava há algum tempo longe do seu povoado, já estava longe da sua casa, e ele não tinha mais notícias de lá, pois aquela cidade já tinha sido invadida algumas vezes pelo rei Artaxerxes, e todas as vezes que o rei invadia aquela cidade, ele levava os israelitas e fazia cativo naquele povo. E Neemias era uma pessoa importante, ele era servo do rei. Eu acredito que naquela época era uma das melhores profissões, pois sabemos que Neemias era responsável por toda a comida e toda a bebida que o rei ingeria, passava por Neemias antes. Então, se porventura Neemias quisesse matar o rei, ele teria uma grande facilidade. Era só envenenar a bebida ou a comida e mataria o rei. Mas Neemias tinha um cargo de extrema importância. Ele era reconhecido por isso. E um certo dia ele encontrou com um judeu do povoado dele. E ele quis saber notícias da sua terra, como que estava a sua terra. E as notícias que ele recebeu não foram boas. Chegou até os ouvidos dele que o povo dele, Israel, estava cativo, tinha sido sequestrado, que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados. E aquilo entristeceu Neemias. Neemias ficou profundamente triste com essa notícia, pois já fazia algum tempo que ele estava fora de Israel. E não tinha notícia nenhuma do povo dele, não sabia como estava a cidade, mas ele estava lá servindo o rei. E depois dessa notícia, ele ficou profundamente triste. E ele precisava servir o rei. E em uma dessas tarefas dele, o rei percebeu que ele estava triste e perguntou para Neemias: por que seu semblante está tão triste, Neemias? Pois vejo que não está doente nem nada. E Neemias pensou 2 vezes o que ele falaria para o rei. Se ele contaria a verdadeira história ou se ele mentisse para o rei, pois aquilo lhe custava ou a prisão ou a morte. Mas Neemias preferiu ser sincero e ele contou a história dele para o rei. Falou: rei, estou muito triste, pois a minha cidade, o meu povo está sendo abatido. Os muros de Jerusalém foram derrubados e não tem nada que eu possa fazer. E contando a verdade para o rei se comoveu com a história de Neemias e perguntou para Neemias: Neemias,
o que posso eu fazer por você? E o que eu pergunto para vocês nessa noite? O que vocês têm pedido que Deus possa fazer para vocês? Porque se você é um servo de excelência, um servo dedicado, que sempre está ali servindo o Senhor, jamais o Senhor vai deixar de atender uma oração sua, jamais o Senhor vai deixar de atender um pedido seu. E o rei percebeu que Neemias estava profundamente triste e concedeu-lhe o que Neemias pedia. Olha, rei, eu preciso voltar para minha cidade e construir os muros, mas daqui até Jerusalém, que ele estava alguns quilômetros longe daquele lugar. Só que o rei liberou Neemias e mais, ainda escreveu cartas por onde Neemias teria que passar e o material que ele precisasse para construir o muro seria entregue para Neemias. Esse Deus é maravilhoso. Quando a gente serve Ele de todo o nosso coração, Ele nunca nos decepciona. Ele sempre tem o melhor para nossas vidas. Só que isso não foi rápido, né? Isso não foi da noite para o dia. E tem uma frase que o nosso apóstolo diz bastante aqui: não será rápido, não será fácil e não será de graça. Para isso tudo acontecer, Neemias precisou ficar em orações por 4 meses, triste, desanimado, entrou em jejum para que pudesse estar fazendo alguma coisa pelo seu povo, reconstruir a cidade e os muros de Israel. E o rei o liberou, conhecendo Neemias como o conhecia, o liberou. Bom, Neemias, vá, reconstrua a sua cidade, reconstrua os muros, mas ainda eu vou te dar a carta de que todo o material que você precisar, madeira, mão de obra, funcionários, até a sua cidade você chegar lá, vai ser tudo providenciado. E nessa noite eu quero dizer para vocês, meus irmãos, seja firme no seu propósito, na sua oração. Deus está inclinado a ouvir o nosso clamor. Ele está aqui para nos atender o nosso pedido de coração, mas que seja verdadeiramente, que não seja apenas da boca para fora, que não seja apenas um pedido qualquer, porque não será fácil, não será de graça e não será rápido. E Neemias se colocou na brecha, meus irmãos. Para quem você tem se colocado na brecha? Hoje vocês vieram aqui para receber umas pessoas, irmão, esposa, marido, que estão lá naquele lugar. Eles estão lá numa grande obra e não podem parar. Por quê? Porque o nome do Senhor tem que ser exaltado. Hoje eles vão chegar aqui e vocês vão ver no rosto deles a diferença. Pois naquele lugar é tremendo. É tremendo. E você que não foi naquele lugar, já se prepare que daqui a 4 meses. Qual é o tempo? Quanto tempo Neemias precisou orar? Daqui 4 meses teremos mais um novo encontro. E como a minha esposa falou aqui, a gente convida você para ir. Vai, porque aquele lugar é transformador. Você vem daquele lugar com a bateria mega carregada. Não se deixa se abalar pela situação. Sempre vai ter alguém em intercessão por você. E Neemias não era diferente. Neemias orou, clamou por Israel e foi concebido para ele. Ele estava numa zona de conforto, pois ele vivia no palácio, tinha as melhores comidas, tinha as melhores bebidas, tinha um cargo, vamos dizer, um emprego maravilhoso, porque ser copeiro do rei não é para qualquer um. O que Neemias precisou passar para chegar até lá? Já pensou? Você sendo copeiro do rei? É maravilhoso, mas mesmo assim, Neemias se dispôs a sair da sua zona de conforto, entrar em oração, entrar em guerra pelo seu povo que estava sofrendo. Como aquela cidade já estava se dissipando, já estava se acabando, pois o povo já tinha sido cativo, sequestrado, já tinha sido levado pelo rei Artaxerxes. E Neemias poderia muito bem ficar na sua zona de conforto, mas não. Neemias falou: é meu povo, é minha cidade, eu preciso reconstruir. Como eu li para vocês aqui no versículo 6 e capítulo 1, quando ele chega na cidade, começa a construir os muros, ele começa a levantar, reerguer a cidade, o pessoal começa a tirar sarro dele.
mas você vai levantar essa cidade que está em ruínas? Você vai reconstruir esses muros que estão com as pedras todas queimadas? Mas Neemias tinha um propósito, pois quem mandou ele lá foi o rei dos reis. Então não era qualquer missão que Neemias estava indo. Ele não estava indo naquele lugar simplesmente para levantar um muro. Ele estava indo para reconstruir uma história, pois era a história de Israel que estamos falando. Não é uma simples e qualquer história. Neemias foi para reconstruir uma cidade. Muitas das vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente precisa sentir um pouquinho o que é a necessidade do nosso irmão. Aonde está afligindo, na onde que meu irmão está precisando. De repente é de uma simples oração, de repente é de uma mão de obra, ou de repente é para pegar ele na mão e se colocar de pé. Fala, irmão, você não está sozinho, vamos caminhar junto, porque Neemias não foi sozinho. Neemias tinha trabalhadores com ele naquele local, e Neemias estava firme e forte reconstruindo os muros daquela cidade. E se não fosse Neemias, aquele povo já estava desanimado. Muitas das vezes a gente se encontra desanimado. A gente não tem pessoas ao nosso redor que possam nos estender a mão. Então a gente precisa estar com pessoas valentes, porque sozinho Neemias não ia conseguir fazer tudo. Pois Neemias estava construindo um muro com uma mão e com a outra ele estava com o escudo ou a espada, porque a qualquer momento aquele povo poderia invadir a cidade novamente. A cidade estava vulnerável, mas Neemias foi um guerreiro. Neemias foi desbravador, reconstruiu os muros. E os muros chegou à sua altura que deveria estar. Só que ainda tinha que colocar as portas. E para quem conhece e não conhece a história, são 12 portas. Ainda estava vulnerável a cidade. Então, meu irmão, precisamos estar atentos. Jesus está conosco a todo momento, nos capacitando, nos preparando. Mas precisamos de amigos e irmãos que estejam nessa guerra conosco. Amém? Aplauda o Senhor. Eu fico imaginando quanto tempo se levou para ele reconstruir esse muro. O que ele precisou para esse muro estar de pé, para que a cidade não sofresse mais com os ataques. Porque como que eu vou guardar algo importante na minha cidade se ela está vulnerável? Quem é que vai respeitar se não tem portas? Qualquer um pode entrar a qualquer momento. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, esteja atento e preparados. Seja um Neemias na casa de vocês, no seu trabalho, seja levantador de braço, tenha uma equipe que possa falar do amor do Senhor junto com você, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Se não tiver pessoas para nos ajudar, a gente pode até fazer algo, mas vai demorar. Se tiver pessoas ao nosso redor, a gente vai muito mais rápido e mais longe. Curve o seu semblante por um momento. Aleluias. Senhor, queremos te dar graça, Pai. Queremos te dar graça porque a tua misericórdia nos basta, Senhor. Pai, estou falando aqui sobre a história de Neemias, um grande desbravador, um grande construtor de muros, reconstrutor da sua cidade. Pai, que sejamos assim igual Neemias, que possamos nos colocar na brecha, que possamos estar atentos, Senhor, com aquilo que o Senhor venha nos levantar para fazer, Senhor. Pois não é fácil reconstruir aquilo que por um dia foi quebrado, foi destruído. Porque para fazer pode até ser mais rápido, mas para reconstruir, Senhor, não é fácil reconstruir uma história. Não é fácil, Jesus, se o Senhor não estiver conosco, reconstruir algo que foi quebrado. Pois é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos habilita, nos capacita, Jesus. Nos prepara, Senhor. Prepara o caminho a qual devemos andar. Prepare, Senhor, as pessoas que vão estar aos nossos lados, Senhor.
nos levantando os braços, Senhor, nos ajudando, papaizinho querido. Queremos te louvar e te agradecer, Jesus, pois a sua graça nos basta. Amém, meus irmãos? Aplaudem mais uma vez o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Já estou vendo que está chegando algumas pessoas aí. Se preparem. Daqui a pouco vai chegar aqui o tão esperado encontrista. E vai ser uma bênção. Não dá vontade de sair daquele lugar. Não dá vontade. De verdade. A gente vai para lá na sexta-noite, mas a vontade é de permanecer naquele lugar. Eu comparando com a história de Neemias. Pense quando Neemias reconstruiu aqueles muros e colocou aquelas portas, como que ficou Jerusalém, Israel. Ficou fortíssima. Aquele lugar ficou ótimo de se habitar. Aquele lugar era um lugar que eu acredito que eles não gostariam mais de sair de lá de dentro. Pois teve um desbravador, um homem que entendeu a necessidade do seu povo. E assim devemos ser, entender a necessidade do nosso povo. Queremos, Senhor, agradecer a Ti, Pai, pois não é fácil. Em Neemias 6:8 diz assim: e eu lhe mandei esta resposta: nada disso você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavas todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaias, filho de Delaias, neto de Betel, que estava trancando portas adentro, e disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo as portas fechadas, pois estão querendo matá-los, e eles virão essa noite. A qualquer momento, precisamos estar atentos, pois a gente não sabe a intenção do inimigo. E uma brecha que a gente dá, o inimigo vem e destrói tudo. Como ele tentou dizimar essa cidade, mas não foi possível, eles não conseguiram. Porque Neemias, um bravo guerreiro, estava atento àquilo que o Senhor queria falar com eles. Que nós sejamos assim, sejamos igual Neemias. Independente da nossa posição, independente do nosso cargo e aonde a gente estiver, que a gente seja sensível a ouvir a voz do Senhor. E que sejamos sempre preparados, estaremos sempre prontos para reconstruir a cidade, reconstruir aquilo que foi quebrado, reconstruir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Pois o Evangelho do Senhor não pode parar só aqui dentro dessas quatro paredes. Eu e você temos a obrigação de falar do amor do Senhor. Quem era você antes de conhecer Jesus? Onde você estava, o que fazia? Hoje nos encontramos na presença de Deus. Hoje nos encontramos na casa do Pai, pela sua infinita misericórdia, pois o Senhor tem grandes planos para as nossas vidas e não podemos parar, em nenhum momento podemos parar. Se for necessário, levante sua mão e fala: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade, o teu querer. Usa-me, Senhor, da maneira que o Senhor quiser, que possamos sair da nossa zona de conforto, assim como Neemias também saiu. Pois a cidade já estava destruída. Ele estava servindo ao rei. Não precisaria Neemias fazer isso. Como eu disse para vocês, ele tinha uma melhor profissão, um melhor emprego. Mas ele se preocupou com a dor dos seus irmãos, da sua cidade. Ele se preocupou e se colocou na brecha. Pois que poderíamos sair da nossa zona de conforto e entender a dor do nosso irmão. De repente está do nosso lado e nós não estamos conseguindo enxergar aquilo que o nosso irmão está precisando. Às vezes é uma simples oração. Às vezes você não precisa nem falar nada. É só um abraço. Às vezes nós somos carentes de abraços de pessoas que estão do nosso lado. Pessoas que convivem com a gente. Por que eu estou falando isso para vocês? Neemias estava a quilômetros e quilômetros da terra dele. E aquela notícia, quando chegou ao coração dele, ele se entristeceu.
aquilo verdadeiramente o deixou triste. E o rei que convivia com ele notou a tristeza do Neemias e falou: mas o que te abate? Que nem doente você está, mas o seu rosto está triste. Precisamos de pessoas que nos conheçam só no olhar. Só de olhar e entenda que não está tudo bem. Que eu preciso de um abraço, eu preciso de uma oração, eu preciso de uma pessoa que me dê a mão para me levantar e caminhar junto. Seja um Neemias, saia de sua zona de conforto, entende a necessidade de cada um. É o que eu quero pedir para vocês nessa noite. Feche os teus olhos, vamos adorar um pouquinho mais ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.